Jesus fez em nosso lugar? Humilhou-se. Versículo 7, esvaziou-se. Versículo 8, humilhou-se. É explicado as duas maneiras que ele humilhou-se aqui. Primeira parte do versículo, sendo encontrado em forma humana. E a melhor tradução da última parte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o que Jesus fez? Esvaziou-se, virando ser humano e servo. Humilhou-se, sendo ser humano e morrendo no nosso lugar. Não somente uma morte simples, mas morte de cruz. Muita humilhação. Agora, por que Paulo escreveu isso? Aqui, ele não estava dando lições de teologia para a igreja em Filipos. Ele estava escrevendo algo bem prático aqui. Ele estava dizendo que, e vós decide que para com essas brigas. Tem que ser unidos. Como é que a igreja pode ser unidos? Sabe o que é a chave de união na igreja? É uma palavra só. Humildade. A chave da unidade na igreja é a humildade. Essa é a atitude necessária para alcançar a unidade na Igreja Batista em Água Santa. Quando nós consideramos os outros superiores a si mesmo, quando nós estamos pensando na necessidade dos outros, quando chegamos uns dos outros em humildade, para ajudar, para servir, para abençoar, o que acontece? Unidade acontece. Quando os mais velhos chegam aos jovens para abençoar, quando os jovens chegam aos mais velhos para abençoar, o que acontece? Unidade na igreja. Paulo escreveu esta carta para a igreja de Filipos por causa de duas mulheres brigando. Esta carta permaneceu 2000 anos para nos abençoar também. O que aconteceu com Jesus? Depois de esvaziar-se, depois de humilhar-se, vocês conhecem muito bem versículos 9 a 11. Vamos ler. Todo mundo juntos. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai, que estava ao lado do Filho na eternidade passada, está ao lado do Filho agora, abençoou o Filho com a posição mais alta. E um dia, querer ou não, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E tudo isso, no segundo capítulo desta carta, por causa de duas mulheres brigando. Paulo estava tentando trazer a igreja de volta à união, unidade. E a Igreja Batista em Água Santa está andando em unidade, estão trabalhando juntos, estão abençoando uns aos outros, estão querendo ser bênçãos
entre as gerações, como que o ênfase desse ano, da denominação, uma igreja que anda unida, que lá fora desses 4 paredes, demonstrando para o mundo a sua unidade, o que o mundo vai pensar, vendo a unidade de vocês? Lembra de João 17? Que o Pai enviou o Filho. Ou seja, eles vão chegar a vocês e perguntar qual é a razão da esperança que vocês têm. Por que vocês são diferentes? Por que vocês tratam uns aos outros em amor assim? Esse não é normal. Esse não é comum. União na igreja. Existe aqui? Vamos trabalhar juntos para trazer essa unidade na Igreja Batista na Água Santa. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo fato que o Senhor tem nos abençoado tanto com a presença de Jesus em nossas vidas, a presença do Espírito aqui. O Pai mesmo está presente aqui conosco. E desse modelo, dentro da Trindade, nos mostrando como que deve ser essa unidade. Queremos ser uns com os outros, os laços de amor.